Olá, eu sou Eduardo Garcia e sejam bem-vindos a mais um tutorial do blenderpower.com.br e dessa vez eu vou falar sobre CryptoMatte. Alguma vez você já deve ter utilizado os Compositing Nodes do Blender, seja para alterar uma cor de um objeto, reduzir algum ruído, aplicar algum efeito de pós-produção, enfim, você já deve ter utilizado os Compositing Nodes e você deve ter utilizado alguma máscara para manter a sua alteração fixa em um objeto específico. E você se lembra o quanto o processo era chato, você tinha que definir um index para cada objeto ou para cada material que você fosse utilizar para criar uma máscara antes da renderização. E o Blender 2.8, na versão alpha ainda, vem com uma funcionalidade nova chamada CryptoMatte, que cria máscaras automáticas para cada objeto e para cada material da cena. Vamos recapitular como funcionava no Blender 2.79 para você se familiarizar. Você tinha que selecionar os objetos que você quer criar uma máscara antes de chamar a renderização, vir nas opções do material, descer até Settings e escolher um index para esse material. Por exemplo, esse primeiro cubo eu vou colocar o index 1, index 2 no outro cubo, index 3 no outro cubo e vou colocar index 3 no quarto cubo também. Ou você também poderia definir index por objeto. Você seleciona o objeto, vem nas opções dele, desce até Relations e coloca um index para você utilizar na composição depois. Eu vou colocar index 1 nesses dois primeiros cubos, index 3, ou melhor, 2 nos últimos dois cubos. Após fazer isso, você tem que vir nos Render Layers e ativar a opção, dentro de Passes, ativar a opção Object Index ou Material Index, dependendo de qual tipo de máscara você está querendo criar. Renderizar a cena e para o modo de composição, ativar o Composite Nodes e aqui você vai poder utilizar os passes Index Object ou Index Material. Deixa eu ativar o Backdrop. Aqui de cara você tem uma máscara com todos os objetos e todos os materiais, mas para separar cada um daqueles índices que a gente criou, a gente utilizaria um Node Converter ID Mask. Ligaria a saída do Render Layer em ID Value e a saída do ID Mask a gente poderia selecionar qual índice a gente quer separar para fazer a composição. E o mesmo vale para os materiais. Você conecta aqui em ID Mask e seleciona em qual índice você quer trabalhar. Lembre-se que eu separei o primeiro objeto em um índice, o segundo em outro índice e os últimos dois eu coloquei no mesmo índice 3. Mas se você estiver trabalhando com composição muito complexa e você esqueceu de colocar um índice para um objeto específico, você tem que colocar ele, voltar lá nas opções de material ou de objeto, setar esse novo índice e renderizar a cena novamente. O que é um processo bem chato quando a gente está trabalhando com cenas pesadas, que vai demorar 20 minutos para renderizar. E o CryptoMatte do Blender 2.8 vem para melhorar isso, para a gente não ter que re-renderizar a cena para obter esses novos índices, essas novas máscaras e outras funcionalidades a mais. Vamos dar uma olhada nessas funcionalidades, mas antes você vai precisar fazer download da versão experimental do Blender 2.8. Você vai ter que ir até builder.blender.org/download e baixar o 2.8 referente ao seu sistema operacional, né? Seja Windows 64 bits 32, Linux 64 32 ou macOS apenas 32 aqui embaixo. Como é uma versão experimental, talvez você encontre alguns bugs, o Blender pode fechar de uma hora para outra, isso é completamente normal agora que a gente está trabalhando com software alpha, que inclusive o beta vai chegar nas próximas semanas, um pouco mais estável e com todas as features que vão compor o Blender 2.8 oficial final. Bom, baixe o Blender 2.8, faça a extração do arquivo, você nem vai precisar instalar e execute o arquivo blender.exe para executar o Blender 2.8. Bom, acabei de abrir aqui uma cena no Blender 2.8, de cara a gente vê que o layout está bem diferente. Se você não acompanhou as mudanças do Blender 2.8, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas vamos pular para a parte que interessa. Agora dentro de Render Layers, a gente tem os passes antigos, né, de dados e luz, e tem o CryptoMatte aqui embaixo, que você pode ativar e desativar as opções Object, Material e Asset. Object vai criar os índices automáticos para cada objeto da cena, Material para cada material da cena, e Asset é um termo novo que ainda não existe no Blender. E nos meus testes ele cria um índice, uma máscara, para objetos que estão em hierarquia. Esse robô, por exemplo, ele é pai dos outros objetos
que compõem os membros dele, então a gente tem essa hierarquia, e o asset separa os objetos de forma hierárquica. Eu acho que no futuro eles vão separar também pelas collections, mas nos meus testes eu consegui fazer apenas funcionar com hierarquia. E detalhe, o CryptoMatch funciona atualmente somente no Cycles, ainda não foi portado para o Eevee, então se você quiser utilizar o CryptoMatch você tem que obrigatoriamente utilizar o renderizador Cycles. Vamos ativar o CryptoMatch, aqui na aba Composting você já consegue ver vários passes saindo, a gente já vai entender sobre eles. E agora você pode renderizar a cena sem medo, que ele já vai gerar todos os índices e todas as máscaras para a gente. Acabei de fazer o render e agora vamos ver o resultado desse CryptoMatch. Eu vou na aba Composting, como eu já mostrei para você, ele cria 3 saídas para cada tipo de CryptoMatch. Ele criou uma saída para 3 saídas para Object, 3 saídas para Material e 3 para Asset. E agora você vai precisar utilizar um Node para poder utilizar essas informações. Se você tentar conectar direto, você vai perceber que não vai sair nada. Por exemplo, eu vou conectar direto no CryptoMatch Object 2, a gente não tem nenhuma informação. A gente tem uns valores aqui bem dispersos, mas nada útil para a gente até o momento. Isso porque a gente precisa do Node, que fica dentro de Match, CryptoMatch, ele vai fazer a junção dessas informações. Então vamos começar por CryptoObject. Eu vou conectar a primeira entrada aqui em cima, deixa eu abrir aqui para você ver. A segunda aqui e a terceira aqui. Desconectar esse image que eu conectei por engano. E agora a gente tem a saída do CryptoMatch. Na saída Pick, a gente consegue ver todos esses índices gerados automaticamente para mim pelo renderizador, pelo CryptoMatch. E com esses índices gerados automaticamente, a gente consegue criar um match, criar uma máscara específica para o objeto que você quer alterar. Então você seleciona a opção Pick, liga no Viewer. Eu estou utilizando o Node Wrangler, por isso que eu seguro Ctrl Shift e ele liga automaticamente no Viewer para mim. Utiliza as opções Add e Remove para criar as máscaras com índices que eu quero. Por exemplo, eu quero fazer uma máscara no corpo do meu personagem, então eu clico no Add, clico no corpo. E agora ele já criou para mim uma máscara que match com o corpo do personagem que eu poderia utilizar para fazer qualquer tipo de alteração. Por exemplo, eu vou adicionar um Color Hue Saturation Value. Eu vou conectar a imagem na entrada Image do Hue Saturation. Aqui eu vou poder alterar a cor da imagem, mas eu quero que apenas a cor do objeto que eu selecionei seja alterado. E agora eu vou utilizar a Side Match na entrada FAC do Hue Saturation Value. E com isso eu altero apenas a máscara que eu acabei de criar. Detalhe que eu posso ir adicionando e removendo máscaras assim que eu quiser. Eu simplesmente conecto a Side Pick no Viewer novamente, adiciono um outro ID, né, uma outra máscara, um outro objeto. E quando eu volto aqui para o Match, ele já adicionou esses outros objetos para mim automaticamente na máscara. Então o Hue Saturation Value agora vai funcionar para esses objetos que eu adicionei na máscara. E para remover, o mesmo processo. Seleciona o Pick, clica em Remove e seleciona o ID, o objeto que você quer remover das alterações. Vamos dar uma olhada, né? A gente utilizou o CryptoObject. Vamos agora duplicar o Node CryptoMatch e ver a saída do Material. Material 0, 2 e 4. Eu não tenho ideia do porquê desses nomes, deve fazer algum sentido para o programador. E agora ele criou índices para cada material que eu utilizei na cena. Muito útil novamente. Agora vamos dar uma olhada no Crypto Asset. Então Shift D, selecionar o Crypto 0, 2 e 4. Deixa eu ver se eu conectei direito. Conectei direito. Agora na saída Pick, a gente consegue ver que para cada hierarquia ele criou um ID diferente. Deixa eu remover isso aqui. Eu posso simplesmente clicar nesse texto onde ele adiciona esses IDs malucos dele aqui e apertar Backspace. Vamos adicionar agora esse objeto inteiro, né? No caso não é um objeto, né? Esse ID inteiro, que representa uma hierarquia de objetos na 3D View, como máscara. Eu vou conectar o Match aqui no Hue Saturation e vamos ver que agora o que a gente consegue fazer é alterar o Hue Saturation Value de todos os objetos que compõem essa hierarquia, que compõem esse ID que eu adicionei. Então veja que a gente pode alterar qualquer objeto da cena. Vamos alterar agora algo bem estranho que a gente não alteraria de forma normal. Eu vou utilizar o CryptoObject para alterar a cor do cabo. Então eu vou primeiro remover isso aqui com Backspace e adicionar esse objeto aqui. Deixa eu minimizar novamente, utilizar o match dele como FAC do Hue Saturation.
Agora, não sei se você vai conseguir ver, eu tô alterando a cor do cabo, acho que não vai ficar tão evidente no vídeo. O volume fica mais evidente, se eu aumentar o volume e diminuir, você consegue ver o cabo sumindo, né, e desaparecendo aqui, porque ele tá se tornando branco ou completamente preto. Enfim, o CryptoMatch funciona com Motion Blur e com Depth of Field. Então, por mais que esse objeto aqui esteja sofrendo com Depth of Field, a gente consegue criar uma máscara automaticamente com ele. E ele também funciona com transparência. Deixa eu adicionar num objeto mais próximo, que também sofre com Depth of Field. Deixa eu deletar, adicionar esse cabo. E agora a gente consegue ver que ele funciona com Depth of Field muito bem. Então o CryptoMatch é melhor do que a máscara comum, né? Como eu disse, ele funciona com Depth of Field, com Motion Blur, com transparência, para todos os objetos, materiais e hierarquias da cena. Então esse é o CryptoMatch. Então faça o download da sua versão do 2.8 no blender.org, né? Em builder.blender.org/download e comece a testar. E um detalhe, eu estava olhando no repositório do CryptoMatch, e aqui você consegue ver os renderizadores que utilizam esse padrão de criação de máscaras e consegue ver os programas que utilizam esse padrão, né? No caso, Nuke, Fusion, Houdini, Blender, Autodesk Flame, After Effects também suporta esse padrão CryptoMatch. Ele é um padrão aberto e ele funciona de maneira semelhante, equivalente em todos esses softwares e renderizadores que estão listados aqui. E outra coisa interessante é que a versão para Blender, do renderizador Blender Cycles e o decoder Blender Compositor, foi criada pelo time da Tangent Animation, que fez o filme Next Gen, que está no Netflix. Então é mais um ganho que a gente tem de um estúdio grande, que utilizou o Blender para criar um produto deles, melhorou o Blender e está trazendo essa melhoria de volta para a comunidade. Bom, espero que você tenha gostado desse tutorial, espero que você tenha gostado do CryptoMatch. Se você quiser aprender mais sobre renderização, eu estou com um curso de renderização lá no site. Já tem bastante coisa, já tem algumas cenas prontas. Vale dar uma olhada e até mais. Fui!